E aí, pessoal, aqui é o Elias, estamos de volta aí para a gente dar continuidade à nossa discussão sobre as ideologias, né, políticas aí da Europa lá no século XIX. Na aula passada a gente falou um pouco sobre o contexto, né, do surgimento dessas ideologias e também falamos, né, iniciamos nossa discussão ali pensando um pouco sobre o nacionalismo, que é uma dessas ideologias que passa a se desenvolver no século XIX e que ganha, né, grande importância ao longo do XIX e principalmente ao longo do século XX. Tá? Então hoje a gente vai dar continuidade pensando um pouco sobre o que é o liberalismo, né, suas características aqui principais, aquelas que de maior relevância, para entender o que é, né, o liberalismo de maneira geral, né, e de certa forma qual a sua importância ali na Europa do século XIX. Tá bom? Então façam a leitura do capítulo de vocês, anotem, tá? Coisas da aula aqui, notem que vocês encontrarem de importante lá no livro. As dúvidas que surgirem, mandem para mim lá no Google Class, que eu vou responder e aí vai ficar tudo tranquilo. Ok? Vamos lá, para a gente poder seguir. Então vejam só, pessoal. Né? Na aula passada falamos sobre o nacionalismo e aí hoje a gente vai falar sobre o liberalismo. Né? O nome liberalismo refere-se, né, principalmente à ideia de liberdade e em específico à ideia de liberdade individual, né? Quando essa ideia de liberdade individual, né, do direito individual sobrepor, né, de maneira geral, a ideia de coletivo. Tá? Então essa é uma premissa, de certa forma, básica na ideia, no liberalismo, né, que é a valorização da liberdade individual em sobreposição à ideia de coletivo. Tá? E aí pensar o liberalismo, a gente pode pensar inicialmente da seguinte forma, né? O liberalismo, de maneira ampla, quando a gente fala liberalismo, ele pode ser percebido em diversos aspectos e ele pode se diferenciar dentro de cada uma dessas perspectivas. Né? Então o liberalismo ele pode ser percebido na sua forma social, política ou econômica. Aqui a gente vai comentar principalmente dentro da perspectiva político-econômica, né? Já que a gente está falando aqui principalmente, claro que eles dialogam, tá? Tem características comuns que vão caracterizá-lo, né, de maneira geral como liberalismo. Mas aqui a gente vai pensar um pouco mais dentro da perspectiva político-econômica, né, que é a forma como ele vai ganhar a sua vamos dizer assim, sua expressão ao longo do século XIX. Foi, né, sem dúvida, foi a das doutrinas aí político-ideológicas do século XIX, aquela que provavelmente se difundiu de uma forma bem mais ampla e que esteve, né, enfim, que apareceu nos diversos países. E aí você pode perceber a Inglaterra, a França, enfim, né, a Europa como um todo e também a América lá no século XIX e também no século XX vão adotar o liberalismo como sistema, né, como sistema econômico principalmente, né, como um modelo aí de pensamento econômico. E aí, para a gente poder entender isso, é fundamental que a gente entenda, né, o que significa, quais são essas características do pensamento liberal, no caso aí do liberalismo econômico, né, pensado lá no século... começa no século XVIII, né, porque é importante destacar que o liberalismo, de maneira geral, e claro, o liberalismo econômico, ele já era pensado lá no iluminismo, lá no século XVIII, tá? Isso é importante lembrar disso aí. Então, as primeiras reflexões sobre o liberalismo, né, surgem lá no século XVIII, mas digamos assim que a prática do liberalismo ela vai se efetivar realmente ao longo do século XIX, tá bom? Então, o que o liberalismo econômico ele vai trazer de característica? Primeiro, pessoal, defende a ideia de propriedade privada, né? A ideia de claro, a ideia de liberdade individual, que essas duas ideias estariam vinculadas de certa forma, inseparável, né? Então, liberdade individual e propriedade privada são duas características fundamentais do liberalismo, né? A propriedade privada aqui sendo representada como, vamos dizer assim, os meios, né, de produção de riqueza, tá? Então isso é importante destacar isso, a propriedade privada vista como elemento, como direito inalienável, direito nato, né? Para os liberais, né, para o liberalismo econômico, o ser humano, o homem, ele nasce já com alguns direitos que seriam aí inalienáveis. Isso o John Locke, lembra lá do John Locke, o iluminista, né? Ele já trazia lá no segundo tratado, né, do governo civil, ele já traz isso, né, a ideia de que nós nascemos com alguns direitos que são inalienáveis. Inalienável é aquilo que não pode ser retirado, né? Então nós temos alguns direitos fundamentais
que ninguém, nem o Estado, nem ninguém poderia retirar. Seriam eles a liberdade, né? A liberdade, e aí quando a gente fala de liberdade, falando de liberdade geral, então a liberdade individual, ela seria um direito inalienável. A propriedade privada, né? O direito à propriedade privada, ele também seria inalienável, e a busca da vida, né? A vida e a busca da felicidade seriam aí os direitos fundamentais, né? Que seriam inalienáveis, não poderiam ser tirados. Então a propriedade privada, sendo entendida aqui como o meio, né, o meio de produção de riqueza, e aí quando a gente pensa em propriedade privada, pode pensar aí no sentido amplo, tá? A fábrica, a máquina, enfim, a ferramenta, tá? De maneira bem ampla. Ou seja, aquilo que produz riqueza de alguma forma seria aí na perspectiva aqui do liberalismo a propriedade privada. E essa propriedade ela deveria ser garantida, né? Todos teriam o direito de possuir a propriedade privada. E a liberdade individual, o que quer dizer principalmente a liberdade de escolha, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, tá? A liberdade de, enfim, viver. Então a liberdade individual ela é defendida acima de tudo, né, pelos liberais. Aqui, e aí, claro, né, a própria ideia de liberdade individual ela também contrasta com a ideia de Estado, né? Se o Estado ele existe para controlar, né, para estabelecer os ditames, o controle, as regras, as leis do que pode e o que não pode ser feito, a própria ideia de Estado ela iria contra a ideia de liberdade individual, né? Porque o Estado determina o que a gente pode e o que a gente não pode fazer por meio das leis, né, das instituições. Por isso o liberalismo político e também o liberalismo econômico defende a ideia de Estado mínimo, né? Estado mínimo entendido aqui como um Estado que interfere minimamente na liberdade individual ou nas relações econômicas, tá? Então, por exemplo, dentro da perspectiva política, o Estado mínimo ele vai ditar minimamente, o mínimo possível, o que alguém pode ou o que não pode fazer, né? Então, a ideia é justamente aí da liberdade individual contrastando com a ideia de Estado. Só que, muito cuidado, porque, por exemplo, muita gente acha assim, os liberais defendem a liberdade do indivíduo e a ideia de liberdade individual, ela de certa forma contrasta com a ideia de Estado, a partir do momento que o Estado determina o que pode e o que não pode ser feito lá, por meio das leis e tudo mais. Então o liberalismo ele não quer que o Estado exista? Não. Né? Isso é uma coisa muito importante destacar. Para os liberais, o Estado ele é um mal necessário. O Estado ele deve existir para manter a ordem social, né, e garantir que esses direitos sejam mantidos, mas é um Estado que ele tem que intervir o mínimo possível, tanto na vida individual como nas questões econômicas. Para os liberais, o Estado não deve intervir de nenhuma forma, né, ou pelo menos intervir minimamente nos assuntos econômicos ou na liberdade individual. Então, o Estado mínimo é uma característica fundamental do liberalismo. Tá? Essa é uma ideia. E aí também a questão da tributação, né? Então, por exemplo, para os liberais, né, a ideia de tributo, a ideia de imposto, ela seria uma ideia a ser combatida, né? Já que eles querem que o Estado seja mínimo, e a ideia a ideia de pagar impostos e tudo mais, né? Contraria, né, essa ideia de liberdade individual, de poder escolher ou não, ou ainda de intervenção econômica, né, já que o imposto ele vai intervir diretamente no preço das mercadorias ou na quantidade, por aí vai, tá? Olha só, o liberalismo ele é um fundamento do capitalismo, né? Então o capitalismo que a gente conhece, o capitalismo de hoje, o capitalismo lá do século XIX, ele era fundamentado, né, na própria ideologia liberal, né? O liberalismo foi, sem dúvida, o motor do capitalismo aí. E esses valores que o liberalismo ele traz como importantes, como inalienáveis e tudo mais, são valores que vão contribuir para a consolidação do capitalismo como sistema econômico. Né? Então, o capitalismo e o liberalismo são coisas que aí estariam lá no século XIX, ali inseparáveis, né? Estariam juntos, e que foi, de certa forma, o liberalismo ele foi um dos pilares, né, que consolidou o advento do capitalismo ao longo do século XVIII e, claro, principalmente ao longo do século XIX. Outra característica fundamental do liberalismo econômico é a ideia de livre concorrência, né? A ideia de que, ou também chamar de livre iniciativa, tá? A mesma coisa. Quer dizer que qualquer pessoa pode fazer, vender, produzir o que ela bem entender, né? E isso independente de que outras pessoas já façam, que na verdade, dentro da perspectiva liberal, é
é benéfico que as pessoas concorram, né? Então, sei lá, se eu vendo, sei lá, lápis e outra pessoa quiser vender lápis também, ela pode. Ninguém pode impedir ela de fazer isso. Dentro da perspectiva, olha lá, da defesa da liberdade individual. Ela pode fazer o que ela bem entender. Né? Então, se eu vendo lápis e outra pessoa resolve vender lápis também, né? Isso seria bom, porque geraria concorrência entre nós dois aqui, os comerciantes, que, enfim, produziríamos, né, buscaríamos novas formas de produzir, novas tecnologias, enfim, isso faria, né, com que eu precisasse sempre melhorar o meu produto para que eu pudesse me destacar em relação ao outro. E isso é a mesma coisa com ele, né, para que ele possa se destacar e que ele possa concorrer, né, que ele possa ganhar os meus clientes e tudo mais, ele tem que produzir um produto melhor que o meu, mais barato, multifuncional, com novas tecnologias, enfim, alguma coisa tem que ter a mais para que a gente possa, né, para que ele possa ganhar os meus clientes, para que ele possa vender mais que eu, e eu também quero vender, vou também buscar, né, novas formas de inovar para que eu possa concorrer. Então, na perspectiva do liberalismo, a concorrência ela seria algo benéfico, né? Porque tanto geraria o progresso tecnológico, né, como também, né, favoreceria aos consumidores, já que o preço aqui também ele seria elemento, né, de concorrência. Então, se os preços forem muito diferentes, isso vai gerar um equilíbrio também dos preços, né? Então, a livre concorrência ela seria um elemento fundamental dessa perspectiva, né? E é um elemento que existe até hoje, né? Só você pegar, vou sempre dou esse exemplo, as marcas de celular, né? Sei lá, tem as marcas aí, um bocado de marca, né? A Samsung, sei lá, vamos botar aqui a Samsung e a Motorola e a Apple, né? Então, quer dizer, as três aí toda hora estão produzindo celulares novos, com novas tecnologias, novos elementos, buscando angariar aí, né, mais clientes, né? A Motorola quer tomar os clientes da Samsung, a Samsung quer tirar os da Apple, e assim gera ali uma concorrência que vai levar ao progresso tecnológico, né? Um faz o celular que tem uma câmera, outro faz com que tem duas, outro faz que tem três, e aí isso geraria né, essa disputa que, dentro da perspectiva, né, social, na lógica do liberalismo, seria benéfica para a sociedade como um todo, porque gera o progresso técnico, o progresso tecnológico, né? E também há um certo controle aí, né, econômico, né, no caso dos preços, né, das demandas e tudo mais. E aqui você tem, né, justamente um dos elementos centrais dessa ideologia, né, que do liberalismo, que é a ideia da mão invisível, né, de que a oferta e a procura vão determinar, né, as leis do mercado aí, né? Então, o Estado ele não precisaria intervir na economia, porque a economia ela se fundamentaria nessa lei, né, na lei da oferta e da procura. Ou seja, a ideia de que a mão invisível do mercado ela autorregula a economia, né? Por isso a teoria da mão invisível, né? Porque o que é a lei da oferta e da procura? Quanto maior a oferta de um produto, menor a procura, né? Isso significa dizer que aquele produto ele vai ser desvalorizado. Se há menor procura, né, se tem uma oferta muito grande, a oferta é maior do que a procura, o produto ele vai ser desvalorizado, o preço dele vai cair. A mesma coisa ocorre o inverso, né? Então, se há uma procura muito grande e uma demanda muito pequena, o produto ele tende a ser valorizado, que vai fazer com que os preços daquele produto se elevem. Então, isso pode ser percebido ainda hoje, né? Essa ideia, né? Essa relação, ela ainda existe no mercado, na nossa economia. Então, é só você imaginar que, por exemplo, sei lá, quando você tem seca e, sei lá, a oferta de feijão ela cai muito, sei lá, tem pouco feijão para vender, o preço, e aí a procura é bem intensa, né? A procura é muito intensa, então o preço tende a subir bastante, né? Enquanto que quando você tem muita oferta, sei lá, na época de colheita, na época que é uma colheita muito abundante, os supermercados estão lotados aí de feijão, sei lá, e aí o preço cai drasticamente, né? Às vezes chega a dobrar ou dividir pela metade. Então, às vezes quando você tem uma oferta muito pouca e uma procura muito grande, o preço dobra. Quando você tem uma oferta muito grande e uma procura menor, esse preço reduz, né? Então, quer dizer, essa ideia,
né? Esse equilíbrio seria gerado por essa mão invisível, né? Essa mão invisível que é norteada por essa lei da oferta e da procura. Então, por isso não haveria necessidade do Estado intervir, né, diretamente na economia. Esse é um princípio fundamental do liberalismo. Tá? Aqui também o liberalismo vai trazer a ideia de que isso aqui é uma lei pensada pelo David Ricardo, né, de que a mão de obra, né, primeiro, né, o Estado não deve intervir nas relações entre os empregados e os empregadores, né, a relação de trabalho, a relação econômica de trabalho, ela não deveria sofrer intervenção do Estado de nenhuma forma. Essa é uma perspectiva do liberalismo. E os liberais vão defender a ideia de que o valor da mão de obra, né, o valor do contrato da mão de obra, ele deveria se fundamentar no mínimo necessário para a sobrevivência do trabalhador, né? Então, quer dizer, o valor mínimo da mão de obra seria aquele referente ao mínimo necessário para a sobrevivência. Essa é uma lei que vai fundamentar também, né, a discussão aí sobre a situação dos salários, porque anteriormente, lá no início da Revolução Industrial, a gente sabe que a situação de salários ela era bem complicada, né? As pessoas recebiam muito pouco, né? Dependendo da situação, do sexo, da idade, faria com que os salários fossem ainda menor, muitas vezes sendo insuficiente para a própria subsistência daqueles trabalhadores. Então, essa é uma lei que o liberalismo vai trazer à tona, né? Essa ideia de que o salário ele teria que se basear no mínimo que o trabalhador precisa para sobreviver. E também está, né, ligada à própria lógica de reprodução do próprio sistema capitalista, né? Na ideia de que é preciso receber um mínimo que possa gerar um consumo, né, para que esse consumo possa alimentar o processo de produção e venda e salário e consumo que vai fazer, né, o próprio sistema funcionar. Tá? Então, aqui é um exemplo disso. Também aqui eu não coloquei, mas vale ressaltar que o liberalismo ele também é uma doutrina que traz como elemento fundamental a ideia de meritocracia. Tá? E o que é a meritocracia? É de que as recompensas, vamos dizer assim, né, enfim, sociais, elas deveriam ser fruto do esforço individual. Então, a ideia de mérito, né? Então, é a partir do esforço individual que se obtém uma determinada situação. Então, qualquer pessoa estaria sujeita ou poderia atingir qualquer coisa. Então, sei lá, o mais pobre poderia se tornar milionário. Basta, né, que ele se esforce, né? E aí a forma como ele vai se esforçando dentro dessa sociedade, né? E aí o que ele recebe é produto desse esforço dele, né? Não existe essa ideia por exemplo, o liberalismo não é uma doutrina que defenderia, por exemplo, a ideia de assistência social, né? A ideia de que o Estado deve dar algo a alguém, né? E sim que as pessoas, né, devido à sua liberdade individual, possam buscar das diversas formas possíveis, se esforçar da forma que puder, para, em troca desse esforço, desse mérito, receber algo em troca, né? Então, essa é a ideia de meritocracia que existe dentro do liberalismo, ainda hoje também. Então, alguns dos principais pensadores do liberalismo são John Locke, né, um dos principais, e aí o John Locke vai trazer principalmente a ideia algumas bases do liberalismo dentro da sua perspectiva política e também dentro da sua perspectiva econômica. O Adam Smith, que é de certa forma considerado o pai do liberalismo econômico, né, que é quem vai estudar a fundo a ideia do liberalismo dentro, né, da lógica econômica, que aí ele estuda isso lá no ensaio sobre a riqueza das nações. E o David Ricardo, que vai trazer aí, né, por exemplo, a lei férrea dos salários lá nos princípios da economia política e tributação. Claro que existem outros economistas, né, que vão contribuir para o desenvolvimento do liberalismo lá no século XIX e tudo mais, e depois disso também. Tá? Mas de maneira geral, né, o liberalismo ele se caracteriza por essas questões. Quer entender um pouco sobre liberalismo? Vale a pena. Claro também que vale a pena ler, né, os livros desses autores. Fundamental para se pensar essa doutrina. E aí, é o Adam Smith, né? Para quem não conhece o Adam Smith, nunca viu aí, tá aí o Adam Smith e aqui o David Ricardo. Tá? Alguns dos pensadores aí de grande importância do liberalismo econômico. Tá bom? Então, pessoal, é isso, né? Claro que é apenas uma introdução, né? Um apanhado geral. Para discutir cada uma dessas coisas aí, a gente poderia ir muito mais a fundo, mas de maneira geral
aqui é suficiente para a gente pensar e é uma das doutrinas do século XIX, tá bom? Então, muito obrigado por assistirem e até a próxima.